Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam bem. Chegamos a mais uma aula de saúde da criança. Hoje é a aula de número 5. Trago para vocês hoje o estudo sobre as anomalias genéticas e congênitas, tá? O que são anomalias genéticas e congênitas? São os defeitos congênitos físicos que recorrem antes do bebê nascer. Eles costumam ficar evidentes já nos primeiros anos de vida. As causas geralmente são desconhecidas, mas algumas infecções e também as genéticas, e como também fatores ambientais, podem favorecer ao diagnóstico da doença. Antes de nascer, geralmente, o diagnóstico pode ser baseado nos fatores de risco da mãe, através da ultrassonografia e exame de sangue. Após o nascimento, o diagnóstico do bebê é baseado no exame físico e, em alguns casos, exames de sangue também. Alguns defeitos congênitos podem ser prevenidos, desde que a mãe mantenha uma boa nutrição no pré-natal, orientada para se alimentar adequadamente, evitar o consumo de álcool, entre outras drogas. Alguns defeitos congênitos também podem ser corrigidos com cirurgias e com alguns medicamentos. A qualidade de vida dessas pessoas que nascem com esses defeitos geralmente deve ser analisado e passado pelo Conselho de Bioética. Segundo o Conselho de Bioética de Nuffield, ele sugere alguns critérios úteis para julgar a qualidade de vida previsível. Devemos sempre questionar: será que a criança é capaz de sobreviver fora do intrauterino e fora do hospital? E será que ela é capaz de estabelecer relações com outros? E também, será que ela será capaz de ter prazer? Pobre qualidade de vida, se ela não estabelecer essas previstas qualidades, deve ser um sofrimento para as perspectivas e ocasionando a incapacidade de comunicação verbal e não verbal. Alguns pacientes segundo essas anomalias, né, eles são ilegíveis. Algumas diretrizes consideram a limitação do tratamento adequado, seja por não iniciar ou por retirar o suporte de vida, nas seguintes situações. Quando o paciente é ilegível e ele está em estado vegetativo permanente, ele mostra-se com uma lesão cerebral profunda. Isso quer dizer que ele é ilegível. E quando ele não apresenta nenhuma chance, é quando a criança apresenta uma doença tão grave que o tratamento não promove alívio ou sofrimento, mas apenas retarda a morte. E vem a questão da situação sem propósito, ou seja, quando a sobrevida da criança implica em deficiências físicas ou mental grave, que seria irracional fazê-la suportar essa situação. E também vem a questão das situações insuportáveis, quando a família sente que, em face da doença progressiva e irreversível, o tratamento adicional não são mais suportados. Existem várias malformações e elas podem ser com potencial para recuperação total, onde ela pode ser totalmente recuperada, que pode ser através de cirurgias ou no tratamento com auxílio de medicamentos. E as crianças, os recém-nascidos com anomalias que permitem uma vida quase normal. E existem também as malformações que exigem uma supervisão permanente e cuidados médicos. E também existem algumas anomalias que são defeitos somáticos graves e danos mentais. E existem as anomalias incompatíveis com a vida, que deve ser tomada uma decisão onde deve ser adaptada a cada um dos grupos. As anomalias incompatíveis são diversas. Entre elas, como exemplos, temos a anencefalia, e que vocês vão fazer um estudo desses defeitos, dessas anomalias,
um estudo específico, e onde vão explicar mais e se aprofundar mais sobre o assunto, tá? E uma de causas de anomalias também pode ser a prematuridade extrema, ou seja, criança que nasce com menos de 23 semanas, em geral, não pode reanimar, pois ela ainda não formou todos os órgãos vitais para a sobrevida. As crianças que nascem entre 23 a 24 semanas, geralmente, é, pode ser, né, reanimadas de acordo com o desejo dos pais, mas isso deve ser feito uma avaliação, um estudo, uma avaliação, tanto médica quanto o desejo dos pais. Em relação às crianças que nascem entre 24 a 25 semanas, deve ser feita uma reanimação, mas essa reanimação deve ser feita através de reavaliações. Sempre fazer uma reavaliação. E em questão às crianças com mais de 26 semanas, realizar a reanimação e cuidados intensivos. Segundo o Comitê Nacional de Ética italiano, considera que um RN, um recém-nascido, tem direito a cuidados como qualquer outro cidadão, quando ele tem possibilidade de vida autônoma definida com a possibilidade de sobreviver fora do corpo da mãe. As doenças congênitas mais comuns são as cardiopatias congênitas, que são anormalidades do coração, que se desenvolve antes do nascimento, a síndrome de Down, que é uma doença genética do cromossomo 21, que causa atrasos de desenvolvimento intelectuais, e também o lábio leporino, que são aberturas ou fendas no céu da boca e nos lábios, e espinha bífida, que é um defeito congênito em que a medula espinhal de um bebê em desenvolvimento não se desenvolve adequadamente. Aí vem o pé torto, que são defeitos congênitos em que o pé é torcido ou deformado. E vem a fenilcetonúria, que são defeitos congênitos, que causam acúmulo de aminoácidos fenitilamina no corpo. E vem a síndrome de Edwards, que é uma doença que provoca graves desenvolvimentos devido a um cromossomo 18 extra, tá? Segue uma atividade pelo aplicativo referente a essas doenças genéticas e vamos fazer um aprofundamento de, de estudos, tá? Vou mandar também um vídeo bem de reflexão para vocês verem como é a sobrevida de um paciente, de um RN que nasce com algumas anomalias congênitas, tá? Bom estudo, até daqui a pouco. Estou na rede social para tirar as dúvidas de vocês. Tchau.